no berço do Evangelho e traz consigo muito aprendizado por conta da sua humildade, respeito a Deus e a doutrina. Tito é um dos que foram separados para uma obra específica. E assim como o apóstolo Paulo, esse Tito nunca negou a fé, pelo contrário, sempre a professou com muita responsabilidade e coragem. Quando nós olhamos para Tito, nós olhamos para um pregador, para um obreiro, tendo em vista que ele não tinha algumas recomendações. Pode tirar a fone. Recomendações de alguns judeus que se introduziam de vez em quando no meio do povo de Deus. Os judeus na época, eles eram muito frequentes quando os ensinos eram aplicados nesta igreja. E os judeus aqui, eles gostavam de contrariar. Eles gostavam de distorcer o que o ensino da palavra através de Tito e outros apóstolos falava e transmitiam. Só que Tito, como todo bom crente, Tito preserva pelos bons valores. Tito tem princípio e por ter princípio, Paulo recomenda ele para que ele sirva a esta igreja com muita diligência, para que essa igreja permaneça alinhada na doutrina do Senhor. Nós encontramos aqui algumas orientações bíblicas que não é somente para aquele tempo, mas todos nós acreditamos que se está escrito e se hoje está na nossa mão, é para nós absorvermos, né? Para que esta palavra esteja em nossas vidas e possamos caminhar de maneira que agrada a Deus. Tito, com uma coragem absurda, uma unção de Deus que estava sobre a vida dele, ele conduz essa igreja de uma forma que me surpreende muito, porque não era somente a coragem, mas também a ousadia que Tito pregava, que Tito ensinava. E o apóstolo Paulo o orienta outra vez quanto aos ensinos distorcidos da fé e que trazem problemas e prejudicam o ministério. São fatores que não dá para a gente descartar por conta de trazerem resultados após transmitido ou compartilhado por alguns irmãos que são novos na fé, por alguns irmãos que já iniciaram a caminhada, mas ainda estão aprendendo os princípios elementares, princípios básicos do Evangelho. E uma das exortações que Tito vai trazer é para as qualidades
e o caráter de uma liderança que ele está levantando naquele ambiente, porque Tito não era de ficar parado. Tito entendia que a obra missionária precisava dar continuidade. E não tem como dar continuidade parado. Só que eu aprendi uma coisa: pior do que estar parado é você ir por uma direção errada, ou se mover por uma direção errada. Então, como Tito não via somente a necessidade, como o apóstolo Paulo, de exortar esses irmãos, que alguns estavam até indo bem, começando bem, fazendo uma boa obra. Só que no meio desta caminhada eles vão se deparar com algumas situações, coisa que qualquer crente tem que passar. Ou às vezes alguns passarão e outros não. Isso é como a determinação de Deus sobre a vida de Abraão e a vida de Sara. Por quê, pastor? Porque isso aqui está atrelado a essa palavra. Quer ver? A determinação de Deus sobre a vida de Abrão e de Sarai é que nós entendemos que antes de Abrão ser Abraão, ele vivia num ambiente, numa casa, onde manifestava a idolatria, fazia imagens de escultura, era o seu pai Terá, que trabalhava com isso, ele era empresário. Mas a determinação de Deus foi o seguinte: isso aqui não é nem revelação, isso aqui é uma lógica. A lógica da determinação de Deus sobre a vida de Abraão, que era num momento Abrão, e de Sara, que era num momento Sarai, é que quando Deus chamou Abrão, ele fez uma promessa juntamente com a sua esposa Sarai. Agora Deus resolve trocar o nome deles. Pelo contrário, nós vamos ver que Deus acrescenta uma letra para Abrão, que agora vai ser Abraão, e tira de uma letra do nome de Sarai e agora fica Sara. E o que significa isso, pastor? Significa que para alguns Deus acrescenta e para outros Deus tira. É uma determinação lógica de Deus para a nossa vida, que nós temos que ter muita maturidade para entender isso. Talvez quem está do teu lado aí agora, Deus está acrescentando, e talvez para você Deus vai tirar. Olha para quem está do teu lado, diga por mais, ou diga independente. Se Deus tirar ou acrescentar, permaneça sendo o mesmo crente. E isso vai desenvolver em você o quê? Maturidade. Tito entendeu que o tempo que se vivia naquele período não era um tempo de trazer uma palavra de chocolate. Vai acabar o glória já já. Tito entende que esse período não é um período para trazer uma palavra light. Até porque alguns irmãos dessa igreja estavam se afastando estando presente. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar agora, mas simplificando, é que não é porque você está perto que isso significa que você está próximo. Eu vou te dar só um exemplo. Tu pode estar do lado de alguém que está perto de você, mas não está próximo. Como assim, pastor?
Tem gente que está no culto, mas a cabeça dele está lá fora. Está perto de você, mas não está próximo de você. Vou te dar outro exemplo aqui para os casais. Às vezes eu mexo no meu celular e a minha esposa está sem fazer nada. Não está com o celular na mão, eu estou perto dela, mas pelo fato de eu não me comunicar com ela, eu estou perto, mas não estou próximo. Então, às vezes é assim com Deus, porque o que traz uma interferência entre a minha comunicação e Deus não é somente o fato de eu deixar de orar, mas é o fato de eu me afastar da palavra. Por quê, pastor? Porque se eu sou alguém que medito muito na palavra, mas não oro, não adianta. A mesma coisa é você ler muito a palavra e não orar nada. Certa feita, um sábio perguntou para alguém que tinha uma dúvida. E a pergunta foi a seguinte: me responda se uma águia, ela voa com uma asa ou com duas? Aí ele respondeu, logicamente, que é com duas. Ele disse, pois é. Assim a nossa vida com Deus, se tu só ora, você está tendencioso a desequilibrar. Se você só lê a Bíblia e não ora, vai dar na mesma. Então temos que ter o equilíbrio da vida cristã, oração e palavra de Deus. Só que essa igreja, que alguns, não eram todos, estava dando mau testemunho, até o ponto de alguns judeus intitular os cristãos aqui, os irmãos aqui, como os cretenses, mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Ó, interessante isso aqui, porque que tipo de fé nós estamos professando para as pessoas? Que tipo de testemunho nós temos deixado aonde nós temos passado? Eu sei que às vezes existem pessoas que não gostam da fé que você professa. Só que eu não estou falando de pessoas como essas, que conhecem a Deus, porém apostataram da fé. Paulo disse que você não tem que nem cumprimentar, nem muito menos sentar à mesa. É a Bíblia. Se você quiser brigar com a Bíblia, briga com ela, não comigo. E às vezes a gente é um pouco simpatizante quanto à questão de eu só vou dar testemunho porque alguém está me vendo. Eu só vou dar testemunho porque existem pessoas que estão me olhando. Nosso testemunho não tem que ter base nos olhar das pessoas a respeito de nós, ou no pensamento delas a respeito de nós. Mas a base do nosso testemunho tem que ser Cristo, simplesmente. Até porque quem muito dá testemunho somente para as pessoas ver é hipócrita. Porque geralmente vivem de aparência e não estão preocupados com o testemunho diante de Deus, só diante das pessoas. Só que Jesus nos ensina através de uma lição, de um sermão que ele dá, que se você não tiver um secreto, não adiantará o teu público diante das pessoas. Porque o que vale mais é o nosso secreto com Deus do que o nosso público com as pessoas.
Agora, por qual motivo os irmãos aqui estão sendo chamados de mentirosos, animais ferozes e até glutões preguiçosos? A única razão é pelo mau testemunho. Só que isso aqui não pega somente para quem está na porta. Nós conhecemos um ditado que o pau que bate em Chico, bate aí? Exatamente. O mesmo Deus que vai julgar quem está na porta é o mesmo Deus que julga quem está no altar. E eu dou glória a Deus porque eu sei como é que eu estou com Deus. Agora fica difícil quando a nossa condição espiritual está em um declínio, em uma decadência. Porque Tito está exortando alguns irmãos que estão se perdendo dentro da igreja. Só que ele está dizendo, Paulo através, ou para Tito, repreende-os. A palavra repreender aqui, nesse texto, não é repreender no particular, no secreto. A palavra repreender aqui é no público. Porque nós, às vezes, achamos que Deus, por ser um Deus de amor, que Ele é um Deus de amor, Ele não vai repreender no público. Só que nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, de que Deus ele sempre foi longânimo e paciente para com o ser humano. Só que o problema é quando nós acabamos chegando no limite da misericórdia. Heresia boa essa daí, né? Limite da misericórdia. É aquela questão que você brinca tanto com as oportunidades que são misericórdia de Deus. Você abusa tanto da bondade de Deus, do amor de Deus, que Deus decide aplicar juízo. Todas as vezes que uma nação decidiu se afastar dos mandamentos, da lei do Senhor, dos estatutos de Deus, Deus sempre trouxe juízo sobre este povo. Mas dá um sorriso porque juízo de Deus é disciplina. Só dois entenderam isso, mas está tudo bem. Eu vou repetir para ver se você entende novamente. Juízo de Deus é disciplina. Deus jamais vai aplicar justiça ou juízo na vida de quem Ele não ama. Até porque todo ser humano, independente de como ele é criatura de Deus. Deus formou, Deus criou. Só que você precisa entender que não podemos levar essa nossa vida, esse fôlego que Deus nos deu, de uma forma que desagrade a Deus. Por que hoje nós percebemos uma grande crise espiritual instaurada no meio do povo de Deus? Porque se você for pelo menos fazer uma pesquisa pessoal, não ser um crente condenador, julgador, mas analista de algumas situações que Paulo chega até a dizer que falar é absurdo. Porque se você acha que os escândalos hoje na igreja são absurdos, desde o tempo passado já houve escândalos piores. Não que os de hoje são menores,
Pelo contrário, piorou mais e subiu mais de nível. Só que eu entendo que a luz da palavra de Deus não é o pecado que destrói o pecador. Antes do pecado chegar é a falta de conhecimento, pois Deus disse através da boca do profeta Oséias. Deus disse que o meu povo perece por falta de santidade. O meu povo perece por falta de graça. Foi por falta de conhecimento. Então a burrice, a ignorância de não ler a palavra e não conhecer as escrituras leva uma igreja que poderia ser saudável a um prejuízo espiritual, que trazem resultados catastróficos. Falei até bonito, né? Mas é a verdade. Que comprometem a salvação de muita gente no nosso meio. Até porque a Bíblia não nos ensina a simplesmente vir para a igreja, congregar, carregar uma Bíblia debaixo do braço e ter um título de crente. A Bíblia nos ensina muitas coisas e uma delas é zelar pela imagem de Deus que é você e pelo bom testemunho de Cristo que está na tua vida hoje. Eu vejo um grande problema hoje na igreja brasileira, que chega até às vezes me assustar, eu confesso aos irmãos. Porque eu não consigo entender. Nós somos a geração que temos as melhores estruturas, ambientes agradáveis. Nós somos a geração que tem grandes recursos para sermos bons crentes, com bons testemunhos e ganhar muitas almas, mas acredite, nós somos a geração que é mais parada. E eu repito o que eu disse aqui. Pior do que estar parado é você se mover numa direção errada. Mas isso não anula a tua falta de diligência, a tua falta de voluntariedade, tua falta de interesse, de prioridade. Quer saber de uma coisa? Netflix, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, redes sociais de hoje, só mostra pra gente que nunca foi falta de tempo estar com Deus. Meu Deus, que verdade. Sempre foi falta de prioridade. Verdade, Jesus. Até porque nós temos um prazer de estar com os homens mais do que estar com Deus. Verdade. Isso tem feito a gente cair nesse declínio espiritual. Tem dado legalidade para o nosso adversário, que às vezes alguns crentes dizem, por medo e covardia, pastor, o diabo é forte demais. Só que forte não é o teu inimigo, forte não é o diabo, é você que facilita a entrada. Então, nosso grande problema de lidar hoje com uma crise espiritual é desculpas que nós somos costumados a dar, e não é somente para nossa liderança. As desculpas que nós damos, às vezes, é para o próprio Deus. Olha que audácia. Audácia, né?
Olha que ousadia que o ser humano tem. O nível da arrogância de alguns crentes para com o seu Deus chega a assustar. Eu acredito que até os demônios se assustam. Sumiu, glória a Deus, né? Porque o apóstolo Tiago olhou para a igreja que ele pastoreava, liderava, e ele disse o seguinte: não basta só crer, porque crente até o diabo é. E ele crê que até estremece, Tiago disse. Então nosso problema é simplesmente carregar o nome de que está vivo, mas na realidade é que a nossa vida tem permanecido morta. Os teus comportamentos, as tuas atitudes revelam muito quem é você, o teu caráter, o que está na tua alma, o que está dentro de você. Isso às vezes me intriga muito porque Paulo está dando uma lição de moral para esses crentes aqui, que está debaixo de uma direção, de uma liderança, mas que estão, parece, se perdendo. Porque a estratégia do diabo de um tempo para cá mudou, muito tempo. Você sabia que o diabo hoje, ele não tem a preocupação de desviar crente da igreja e colocar no bar, na droga, colocar aí no mundo? Não. O que o diabo entendeu é que é mais fácil desviar o crente e deixar ele dentro da igreja desviado. E eu vou te falar uma verdade. Vivemos de uma crise espiritual tão grande que caráter falta. E acredite, se caráter fosse dinheiro, um monte de crente estaria duro. Meu Deus, sumiu glória. Sumiu, glória a Deus, né, irmão? Até porque caráter, a gente sempre aprendeu que não compra em feira. Caráter é construído com boas ações, atitudes, e principalmente quando você sabia que tem um bom caráter, você não precisa ser crente. Porque eu conheço aí uma cambada de crente que era para ter caráter, primeiro porque é cristão, segundo porque serve a Deus. Só que a gente vê que no meio da igreja, graças a Deus que só em outras tem, aqui não tem. A gente vê uma cambada de crente desonesto, paga e não compra, e às vezes recebe troco e diz que é bênção. Troco errado, né, irmão? Tem crente que é tão mau um caráter, desonesto. Por que eu digo que para você ter caráter, você não precisa ser crente? Porque caráter não tem nada a ver com fé. Caráter tem a ver com uma vida honesta. Só que nós temos que zelar pelo caráter, porque como é que a vizinha que mora na rua da tua casa vai se converter? E às vezes você tem um péssimo testemunho, um mau caráter, que alguém te conhece, sabe que você todo dia está na igreja, sabe que todo dia você carrega a Bíblia na mão. Tem gente que não carrega mais Bíblia, né? Parece que tem vergonha. Hoje é o tablet, hoje é o celular. E aí, sabe que você tem uma fé, e eles veem legalidade e brecha para falar de você, e você às vezes fica com raiva e ora até
uma oração contrária para Deus, Deus mata aquela fofoqueira, fecha a boca dela, bota no leito. Só que, se você for olhar a vida desse crente que faz uma oração contrária, para que Deus tire de perto, para que Deus leve, para que Deus mate, às vezes o fofoqueiro lá está certo. Porque a vida que ele está levando, ou melhor, a vida que ele vê você levando, é de um péssimo testemunho para quem diz ser crente. É de um péssimo testemunho para quem se diz ser servo de Deus. E a gente quer colocar a culpa no fofoqueiro, a gente quer colocar a culpa no 71 da rua, a gente quer colocar a culpa no diabo, mas o problema é o teu mau testemunho. Você não é um crente honesto, você é um mau caráter, e é por isso que Deus está dizendo, é tempo de alinhar algumas áreas da tua vida, porque senão o tratamento chegará. Paulo tem que sair da onde ele está, para ter que exortar uma cambada de crente velho, que já conhece a fé, já conhece como funciona, sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Aí a gente fica preocupado, e a gente fica com sentimento de obrigação, de ter que ensinar novamente coisas que uma criança já sabe. Eu conto aqui sempre o exemplo de Moisés. Coitado de Moisés. Uma liderança que Deus chamou e agora exige dele subir no monte para pagar um preço pelo povo rebelde de 40 dias e 40 noites em oração e jejum. E aí, o que Deus vai revelar para Moisés? O que uma criança já sabe. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então a gente fica na necessidade, sentindo a obrigação de ter que ensinar novamente para a criança adulta, que já sabe o que é certo e o que é errado, mas continua na mesma prática errada. Mas eu vou falar isso aqui porque a nossa vida, irmão, não consiste somente em momentos aqui dentro. A nossa vida, ela tem que ser uma expansão lá fora para o mundo. Diga para quem está do teu lado, não esqueça, na tua faculdade, no teu colégio, no teu trabalho, aonde você for, aonde você estiver, diga para ele, você é crente. Aleluia. Por quê, pastor? Porque quem tem consciência, a pastora diz, que às vezes não é falta de exortação, às vezes é falta de memória, né? Porque palavra tem. A gente está vivendo numa geração que os crentes são tudo novo, mas tem problema de Alzheimer espiritual, tem demência espiritual. Paulo chega, encontra uma igreja deficiente, espiritualmente falando. Só que Paulo não é somente daqueles que apontam o erro sem solução. Ele está apontando aonde nós estamos errando, mas também vai dar uma solução. Mas espera aí, antes de chegar na solução, que é uma mamão com açúcar para ti, você precisa entender e analisar onde você tem errado. E é por isso que serve o confronto. Por quê, pastor? Porque você nunca vai tomar vergonha na sua carinha bonitinha se você não for confrontado naquilo que você erra. Então, diariamente nós temos que rever a nossa vida. Estou dando bom testemunho ou não estou?
Estou sendo um exemplo na fé para os irmãos ou não estou? Entenda que você que começou agora, já tem 3 meses, já pastor, não tem mais colher de açúcar para tu. Porque a pior coisa é a gente querer ficar tratando os novos da fé sempre com leite, sempre com chupeta, mamadeira. Lá vai eu, os que estão mais novos na fé. Tem que aprender logo, irmão, por quê? Paulo disse, enquanto era para vocês estarem ensinando, vocês estão só retrocedendo. Vocês estão carecendo de leite. Só que ele já deu leite, agora tem que ter um alimento sólido. Por quê? O leite só vai servir para você chegar até um nível. Depois que chegou no nível, já sabe o que é certo, já sabe o que é errado. Agora não tem mais leite. O que tem para você é alimento sólido, porque leite não te faz crescer, mas o que vai te nutrir, o que te vai fazer você crescer, não é leite, mas é alimento sólido, é feijão com mocotó. É palavra de Deus. Como é que a gente vai ter um cristianismo de referência para outros se a gente estamos vivendo um cristianismo falso, uma fé falsa, inconstantes, ao ponto de judeus, judaizantes, chegarem numa igreja e apontar esses cretenses aí, eles são tudo preguiçoso. Porque quem não ouve na igreja da sua liderança, às vezes fica na mão de um leproso lá fora, fica na mão de um ímpio lá fora, de um filho do diabo, para apontar o erro que está na tua vida, e é de fato um erro, que você não quer mudar, que você não quer arrancar da sua vida, que você não quer tirar. E eles chegam com força para dizer: esses cretenses aí são animais ferrais, são animais preguiçosos. E outra coisa aqui que eu vi, irmão, é que Paulo diz: esse testemunho é verdadeiro. Testemunho de quê, pastor? De que alguém que está vindo de fora exortando o crente velho na igreja. Sumiu, glória a Deus mesmo. Ele está dizendo, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sadia. Eu gosto do versículo 15, e eu termino agora. Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Cuidado quando você começar a tratar o sagrado como coisa normal, como coisa comum, como coisa natural. Porque o nosso pior problema é que a gente acha que Deus ele vai ficar nos adulando, insistindo com a gente, coisa que a gente tem que fazer para mudar, e que Deus não vai mover uma palha para te ajudar naquilo que você tem a capacidade e está no teu alcance fazer. Quem me ouve, diga amém. Então, por que não mudou? Porque ainda não arrancou essa podridão da tua vida. Porque ainda não abriu mão daquilo que te afasta de Deus. Porque ainda não conseguiu tirar de você aquilo que está ao teu alcance. Não, pastor, é porque eu tenho prazer ainda. Eu gosto. Esse é o nosso problema. Nosso problema é quando a gente tem tanto prazer que a gente esquece de fazer a vontade dele. Pelo menos glória a Deus.
Mas eu vim dizer aqui para essa igreja: não sejamos mau testemunho ao ponto de um ímpio ter moral para apontar um dedo da nossa cara e dizer: vocês são preguiçosos, desonestos. Então o que Deus está dizendo hoje é: zele pelo bom testemunho. Diga para quem está do teu lado: zele pelo bom testemunho. Diga: tenha a mesma intensidade. Diga: tenha o mesmo prazer de fazer a vontade de Deus, como você tem o mesmo prazer de fazer a tua. Fica de pé nessa noite. Que verdade, Jesus. É hoje, Jesus. Satanás entrou no som hoje, foi? É hoje, Deus. Então, guarde isso no teu coração. Nem que você tenha que perder pessoas, coisas, mas não se perca. Porque perder, irmão, você sabia que você vem para o evangelho e você mais perde do que ganha? Verdade. Porque Jesus disse bem assim, ó: aquele que quiser ganhar lá tem que perder aqui. É por isso que tem alguns que têm uma expectativa frustrada acerca do evangelho, porque primeiro tem que perder para depois ganhar. Perder o que, pastor? Coisas, pessoas. Às vezes nós temos que perder alguns sentimentos que trazem para nós um comprometimento da nossa fé. E Deus sempre ensinando, Deus sempre exortando. E o que fazer, pastor? É você se posicionar hoje, para que você não perca nunca mais o prazer de fazer a vontade de Deus. Porque enquanto você faz a vontade de Deus, não fica preocupado, porque tudo aquilo que você acha que foi embora da tua vida, que você perdeu, que levaram, que roubaram, acredite, Deus vai te dar em dobro e melhor. Diga para quem está do teu lado: permaneça fazendo a vontade de Deus. Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Pai, nós te damos graça por essa noite maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra, Senhor, ela venha germinar. Que a tua palavra, Senhor, venha ficar enraizada em nossos corações. Produzir frutos, Senhor. No nome de Jesus, Pai, não deixe que ninguém se corrompa. Que nenhum dos que estão aqui se perca, Pai. A minha oração é para que o Senhor venha avivar a tua igreja, a tua obra. Restaurar o altar, Senhor. Restaurar o fogo no meio, Senhor, do teu povo. E no nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda retaliação. Eu repreendo tudo, Senhor, e qualquer tipo de retaliação do inferno contra a tua igreja, que impeça, Senhor, do teu povo progredir, do teu povo crescer, se multiplicar, avançar, do teu povo prosperar, meu Pai. E assim nós oramos, Senhor, e nós te damos graça, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar. Acreditamos que o Senhor está nesta palavra. Por isso nós tomamos posse, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Em nome de Jesus, levante as suas mãos aí. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito e o amor de Jesus esteja com cada um de nós. A igreja diga...